Bem, vamos lá, são 14 horas e 9 minutos. Essa tela, eu estou trazendo esse assunto, nós vimos na aula passada os tribunais e o direito econômico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios constitucionais da ordem econômica. Nós chegamos a falar sobre esse assunto. Só um instantinho. Então, no âmbito desse material, nós temos aqui umas preliminares com relação a essa temática. Tá? Então, quando se dá, o autor dá alguns destaques em que há maior nitidez, maior turbidez desses princípios constitucionais da ordem econômica. Então, nítidos evocam metas sociais concretas a serem alcançadas, retirando os princípios do seu permanente estado de abstração. Ele é nítido. Turvo, né? Quando as ideologias a respeito do papel do Estado no domínio econômico afugentam a técnica em favor da política. Então, você vê já, se torna turva quando a técnica dá lugar à política. Mais do que em outros domínios constitucionais, aqui as normas jurídicas vêm impregnadas de promessas a serem realizadas concretamente. Então, vamos falar de cada uma dessas promessas que o Constituinte fez lá quando for formator. Então, ele fez promessa na educação, capaz de erradicar o analfabetismo, o salário mínimo que garantisse uma série de confortos a trabalhadores e sua família, a soberania nacional para proteger-se o país das intempéries econômicas externas, a valorização do trabalho em equilíbrio com o princípio da livre iniciativa. Então, foram promessas que estão na Constituição. Só um minutinho. Muito bem. Então, voltando, essas promessas foram feitas, né? E aí começaram aquelas questões que nós vimos na aula passada, e colocando na parede o Poder Judiciário, uma vez que não tinham sido completadas essas promessas. Então, a Constituição chamada cidadã vem plena de esperanças quanto à melhoria de condições de saúde, educação, seriedade social, desenvolvimento econômico e social. Com o passar dos anos, a notória incapacidade ou dificuldade do Estado brasileiro fazer valer as promessas, o cidadão, as empresas, a instituição passam a bater a porta do judiciário. Seus pleitos fundamentados do poder. Aí cabia ao Poder Judiciário ser o ápice da concretização daqueles direitos e garantias constitucionais frustrados. No início, reticente, reservado e cauteloso, o Judiciário repeliu as mais vezes essa função, mas, pressionado pela sociedade e por movimentos doutrinários ativistas que sobrevalorizaram o papel dos julgados na corporificação
dos direitos sociais, o judiciário rapidamente passou a condição de resistência à ousadia. Então, ele começa a julgar. Interpretados pelos tribunais, os princípios passaram a ser judicialmente questionável para condição de quase regra, de aplicação imediata e frequentemente discutível. Benesses individualmente obtidas em juízo podem causar malefícios coletivos, pelo depauperamento, ou seja, enfraquecimento orçamentário decorrente de hoje, que sabemos. Os princípios positivados na Constituição Federal, em particular aqueles enunciados, né, que já falamos, como valorização do trabalho, livre iniciativa, justiça social, soberania nacional, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução da desigualdade regional de saúde, busca do pleno emprego e direitos sociais constitucionais. Então, são esses os princípios positivados da Constituição, e aqui aponta o artigo e o inciso e caput. Então, a gente vai ter vários momentos que vai se repetir aqui, eu vou passando, porque ele acaba repetindo. Doutrinas da modalidade normativa. Entre as várias formas de classificar as normas jurídicas, será aqui adotada a tripartição, segundo a qual normas jurídicas se dividem em princípios, regras e normas programáticas. Então, repetindo, elas se dividem em princípios, regras e normas programáticas. Os princípios são as normas com teor mais elevado de generalidade e abstração. É o que se costuma apresentar como justificativa para distingui-los dos demais normativos. As normativas programáticas são dotadas de características de generalidade e abstração elevadas, metas assentadas, metas fixadas, né, como aquela história da educação, vamos lá, erradicar o analfabetismo. Regras são mais pontuais e diretas, em seja uma aplicação no caso concreto. Então, qual foi o critério de exigibilidade do Estado? Por definição, essas normas programáticas são metas constitucionalmente assentadas, fixadas, a serem perseguidas pelo Estado, que agirá por meio de políticas públicas. Minuto, por favor. Ok, gente? Então, esses critérios, né, como a gente mencionou, são, por definição, as normas programáticas são as metas constitucionalmente fixadas a serem perseguidas pelo Estado, que agirá por meio de políticas públicas. Exemplo delas, o artigo 218, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação científica, tecnológica e inovação. Tá? Inovação, quero destacar aqui a inovação, tanto na área social, no âmbito da ação de que vocês futuramente agirão com profissionais de direito. Então, nós temos 3 aspectos a destacar na inovação. A inovação, quando ela acontece no sentido de incrementar, ela incrementa algo, ela traz algo novo, acresce. A inovação no sentido radical, quando vem do algo novo, literalmente novo. E a inovação por melhoria. Isso também vem à norma. O programa, a política pública, incorpora essas inovações, o modo de fazer, a rotina. Né? E isso é importante ter em mente. Um minutinho, por favor. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, ou acesso universal e igualitário de ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, Boa tarde, professor. boa tarde.
Não deixem, por favor, nós estamos com 30 presenças, não deixem de colocar o registro lá no chat lá da plataforma. É importante a gente alimentar esse chat. Eu vou considerar a frequência por lá. Embora eu anote, demora um pouquinho para fazer o ingresso, porque eu anoto os nomes quando as pessoas estão ingressando. Tá? Então, falando aqui sobre a saúde, só um parênteses, eu vou comentando rapidamente. Então, no âmbito da saúde, é comum você ver processos que as pessoas precisam de vaga em UTI, não tem vaga em UTI, precisa de medicamentos que estão fora da tabela, são medicamentos inovadores, são tratamentos de doenças especiais. Então, se recorre à justiça para que, por meio de mandatos, né, liminares e sentenças imediatamente a pessoa tenha a condição de acessar esse suporte que é previsto como constitucional, mas o Estado não coloca isso de uma maneira então é um dos exemplos que a gente coloca. Muito comum, né, ter que recorrer à justiça para conseguir. Então, o 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Nós podemos questionar, por exemplo, que a ilha de São Luís, o esgoto, o tratamento de esgoto, ele vou chamar uma falha de mercado, para dar uma noção para vocês. Então, nós sabemos que nós não temos a plenitude do tratamento do esgoto. E o que acontece? Ele deságua onde? Vai desaguar no mangue e, por sermos uma ilha, acaba indo para as praias e afeta a qualidade das praias. Então, você tem essa... Então, não é raro você ver algumas ações nesse sentido de reposição dessas políticas. Outro exemplo, muito bem, note-se que em todas as normas citadas há uma estrutura de criação de direitos subjetivos e políticas públicas, em que o credor é a sociedade e o devedor é o Estado. Bem claro isso para ficar presente. O credor é a sociedade porque foi feita a promessa. E o devedor é uma figura do Estado que nós delegamos para ele essa condição. Desde lá, da origem, né, das estruturas de poder, dos idos de 1700, vocês devem já ter visto isso, se não vão ver. Então, que a sociedade delega poderes ao Estado e o Estado tem que dar um retorno. Então, nós temos essa estrutura de criação de direitos subjetivos em que o credor é a sociedade e o devedor é o Estado. Por esse motivo, são direcionadas aos que ocupam postos de decisão na estrutura estatal. São normas que criaram deveres políticos ao poder público e empoderam a jurisdicionados e certos integrantes do próprio Estado em face exclusivamente do Estado. Assim, as normas programáticas criam direitos subjetivos em face do Estado, nunca em face de particulares. Tá? Assim, por exemplo, o rol de direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal atribui que as políticas públicas nas áreas de educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social e proteção, maternidade e infância a desamparados. Então, você tem o rol de direitos sociais que tem proteção segundo o artigo 6º da Constituição Federal. Okay? Critérios de vinculação. Segundo o autor Alex, o critério segundo o qual deve ser considerada vinculada se sua habilitação puder ser controlada pela Corte Constitucional. Então, no caso brasileiro, e vamos ver à frente, o controle é difuso e concentrado na constitucionalidade. Adapta-se ao Conselho por abarcar toda a possibilidade de controle da constitucionalidade e não apenas ao que cabe ao STF abstratamente. Então, o STF ele é o guardião da Constituição, mas ele acaba entrando em outras searas. Os enunciados programáticos para referido autor alemão, no caso Alex,
Direitos subjetivos definidos não vinculantes e meras pretensões constitucionais a prestações. As prestações que se menciona aqui são os deveres do Estado. Já os princípios, na categorização desse autor, são enunciados vinculantes, porém em caráter prima facie. Tá? Nós vamos ver já, eu peguei esse conceito prima facie. Ele é um dever, né? Fazer o dever. Ou seja, são mandamentos de otimização não definidos que exigem que algo seja realizado em maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Para ele, normas, enunciados programáticos, embora definidos, não são vinculantes. Já os princípios são vinculantes, mas não definitivos. Assim, normas programáticas não apenas podem ser controladas comparando-as com as políticas públicas escolhidas para concretizá-las. Há um aspecto adicional de extrema relevância, mesmo que se entenda que uma dada política tira a busca do pleno emprego, a viole a liberdade da concorrência, ou não leve ao salário mínimo digno, esses argumentos são insuficientes para torná-las inconstitucional a política atacada. Porque uma política pública é sempre uma escolha entre valores que são prestigiados e valores que serão deixados em segundo plano. Então, classificação das normas da ordem constitucional. Antes de enumerarmos os diferentes efeitos da caracterização como princípio ou norma programática, é indispensável verificar os critérios anunciando a identificação das normas, analisando uma a uma. Então, vamos ver aqui a valorização do trabalho e a livre iniciativa, que está no artigo 170, caput. Alinhados no artigo 170, tais normas são princípios pelos dois critérios acima referidos. Vejamos, portanto, ambos enunciados, então, no âmbito da valorização do trabalho e da iniciativa, vamos ver os dois princípios. Ambos de grau de generalidade e abstração elevada, representando importantes estruturas jurídicas do sistema capitalista. Nisso se separam ambas as regras. O primeiro critério é da exigibilidade do Estado, que aponta um tratamento não uniforme. A norma de valorização do trabalho em abono tem uma tese, já que, no caso do livre de iniciativa, não cabe usá-la para uma disputa entre particulares, visto que se trata de um direito de empresário, de não ser tolhido pelo Estado em suas atividades econômicas. Eu chamo a atenção que a gente vai ver mais na frente, essa questão da livre iniciativa, há uma proteção ao empresário, para que ele possa desenvolver as suas atividades, mas não tolhendo direitos de outros. Será, portanto, decisiva a caracterização do segundo critério de vinculação, observando que eventual violação ambos os enunciados pode ser controlada, difusa ou concentrada pelo judiciário. Vamos ver que já poderá acontecer julgamentos de controle concentrado, notificando autoridades competentes para que promovam prestações estatais normativas gerais. Então, em controle difuso, pode valer os direitos a prestações estatais, individuais, em mandato de injunção. Conceitua-se por um remédio constitucional, o mandato de injunção é um remédio constitucional à disposição de qualquer pessoa, física ou jurídica, que se sinta prejudicada pela falta de norma regulamentadora, sem a qual resulte inviabilizado o exercício de seus direitos, liberdades e garantias individuais. Ou seja, para suprir a falta de uma lei, ou ações constitutivas e declaratórias de direitos, podem também ser utilizados para requerer-se uma omissão estatal, prestações estatais que se tornem negativas, quando houver colisão entre a atuação estatal e os princípios, sendo vinculantes, não podem ser caracterizados como normas programáticas, sendo aqui tratado como princípio. Então, ele considera quando não tem uma norma, você pode se adotar esse instrumento do mandato de injunção. Mas lá na frente vamos ver que se adota 3 tipos de instrumentos. Tá? No âmbito da justiça social, então nós falamos, vamos abrindo cada um deles, né? Damos um destaque em cada um dos princípios constitucionais. Falamos da valorização do trabalho e da iniciativa privada. Agora vamos falar da valorização social, que contempla no artigo 170, caput, trata-se no princípio igualmente, constitucional igualmente, sendo
Exemplo, acabar com o mandato de otimização. Esses mandatos determinam que os objetos são otimizados, devem ser realizados na maior medida possível, sendo assim, aqui ao invés de ser otimizado, deve ser cumprido, como de regra, mas elas não são concretas, de alcance limitado. Não existe uma política pública de justiça social específica, devendo estar inspirada em todas as políticas públicas. A norma arguida em face do Estado, atacando uma lei supostamente em desarmonia com o princípio, e também em face de particulares. A hipótese que particular demande o apitamento de uma relação litigiosa privada nesse fundamento. Razão pela qual enquadra a norma programática sobre o critério de exigibilidade do Estado. Finalmente, o critério de vinculação, sua eventual violação, pode ser arguída em juízo, difuso ou concentrado, não se caracteriza norma programática, portanto. O outro item tratado é soberania nacional. Ele consta do artigo 170, inciso 1. Só um minutinho, por favor. Então, falando da soberania nacional, destacar, ela pode ser erguida em face do Estado, e com as dificuldades que também possa ser alegada em face de particulares, o que irá definir, portanto, a tipologia, o segundo critério da vinculação. O princípio de soberania nacional é arguível em controle difuso ou concentrado, favorecendo a caracterização como princípio, não como norma programática. Trata-se de um mandato de otimização, mandato de fazer. Não há obrigação do Estado criar uma política pública específica, mas há a obrigação de que as políticas públicas, em geral, sejam inspiradas nesse princípio. Não existe uma política própria de soberania, mas todas elas prevêem a soberania. Outro tópico, função social da propriedade. Então, ela está prevista no artigo 170, inciso 3. Esse enunciado pode ser enganoso na aplicação do critério de exigibilidade. Pode dar a impressão, na primeira vista, de ser utilizado em face particular, como exemplo, ação de uso capião. Porém, o enunciado do artigo 170, inciso 3, está apenas a determinar que o Estado crie políticas que valorizem a função social da propriedade. A tutela jurídica do uso capião, nesse exemplo, é parte da política pública destinada a alcançar esse fim. A forma como o enunciado se manifesta no mundo, na realidade, dependerá das políticas concebidas e levadas a efeitos pelo Estado. Não poderá ser exigido senão em face do Estado, submetido ao critério da vinculação, tendo sua violação pode ser controlada em sua constitucionalidade apenas em caso de omissão estatal, por via concentrada, através de uma ação de constitucionalidade, ágil, levando à confirmação em trato norma programática. Outro tópico que a gente vai destacar é livre concorrência. Temos aqui novamente uma norma programática, não se trata de mandato de otimização, de fazer, para que se valorize a livre competição empresarial, pelo seu enunciado. O Estado não deixa de criar uma regularização em combate a comportamentos anticoncorrenciais. Então, aqui quer-se preservar o livre mercado. O consumidor não venha a ser lesado. Na frente a gente volta a falar sobre isso. Pode ser arguído, portanto, apenas do Estado, se deixar de fazê-lo sobre a que cabe essa ação ágil com seus peculiares efeitos. É esse o máximo da vinculação que a norma chega. Isoladamente, tal norma, que a qualquer comportamento dos entes públicos ou privados da economia, ela sempre deve ser dependente de particulares contornos da legislação antitruste, aquilo que eu falei, preservar o mercado, a liberdade de mercado, não permitir a organização em desfavor do consumidor. Pode-se alegar também para contrapor o que acabamos de dizer, em próprio texto constitucional, traz diversos traços reguladores da livre concorrência em seu texto. Assim, o artigo 173, parágrafo 4º, determina que a lei reprimirá o abuso do poder econômico, que visa a dominação de mercado, a eliminação da concorrência. Então, aqui ele trabalha a anticoncorrência. Defesa do consumidor, previsto no artigo 170, inciso 5.
É uma norma programática, não se trata aqui de mandato de otimização, mandato de fazer, de cumprir. A defesa do consumidor é implementada por meio de políticas específicas. O enunciado do artigo 170, inciso 5, equivale a dizer que o jurisdicionado tem direito a exigir que o Estado tenha uma política pública em defesa do consumidor, direito subjetivo a políticas públicas. Frequentemente, esse direito é invocado em juízo, em ações consumeristas, como para reforçar o direito previsto na legislação. Mas, na verdade, essa invocação é incorreta tecnicamente e isso poderá ter repercussões relevantes do ponto de vista processual. Não contraria o disposto do artigo 175, simplesmente o fato da sessão judicial julgar improcedente o pedido de um consumidor. O artigo 170, inciso 5, destina aos formuladores de políticas públicas que não deixem de criar um aparato normativo e operacional em defesa do consumidor. Tem que prever a defesa do consumidor. Eventual omissão leva a uma ação, né, e no sentido de não ser brandido, movido em face particular. O seguinte critério de vinculação somente pode ser alegado no controle concentrado da constitucionalidade, mas não na hipótese que haja legislação protetiva de consumidor. Defesa do meio ambiente, inciso 70, artigo 70, inciso 6. Da mesma forma, a proteção do consumidor não pode ser utilizado argumento para atacar qualquer situação da vida real, mas apenas albergar, guardar, né, permitir a pretensão do jurisdicionado que haja políticas ambientais. Trata-se, portanto, de norma programática e não de um princípio. Veremos, contudo, o STF que frequentemente utiliza como princípio, fundamentando o ataque em defesa de normas reguladoras das atividades econômicas. Outro tópico, 3.8, ele trata da redução de desigualdades regionais e sociais, artigo 170, inciso 7. Temos aqui, igualmente, numa norma programática, políticas públicas que deverão ser implementadas para que haja uma diminuição dessas desigualdades. Mas nenhuma política pública ou ação estatal pode ser controlada tendo por base a alegação de sua violação. As políticas públicas não se destinam a reduzir desigualdades regionais e sociais, nem por isso podem ser consideradas inconstitucionais. Seu foco pode ser distinto, preconizando outros valores também relevantes, ainda que não colaborem a reduzir as desigualdades. Há políticas que aumentam as desigualdades e para proteger outros valores julgados relevantes, mas não podem ser considerados inconstitucionais esse fator. Essas políticas são arranjos complexos que envolvem setores e mais variados da vida social e econômica. Podem embutir aspirações de curto, médio e longo prazo, dependendo da estratégia adotada por aqueles que a formularam. O enunciado do artigo 175 não permite que um julgador se valha isoladamente para condenar uma dada política existente, porque não é possível analisar o seu mérito. Não estamos afirmando que as políticas públicas de redução sociais não possam ser questionadas em juízo. Afirmamos que as regras específicas contidas em tais políticas podem contrariar outros preceitos constitucionais, o que não é cabível que a norma programática em questão seja usada para justificar determinada ação estatual que não é boa ou não é suficiente, né, e assim sendo vinculante. O único excesso é a ação ADIL e não exigível unicamente pelo Estado. Outro tópico que eu quero destacar é a questão da busca do pleno emprego. Então, está previsto no artigo 170, inciso 8. Mais um caso de norma programática, uma função dessa previsão, o Estado é obrigado a criar políticas concatenadas, sintonizadas, que visem ao aumento da capacidade de geração de empregos e aproxime empregadores e empregados. Não é arguível, em face da peculiaridade, apenas em face do Estado, como na hipótese de redução de desigualdade, não pode legitimar uma condenação de uma política pública existente. Não pode embasar sucessivos mandatos de injunção a ações declaratórias ou constitutivas de direitos a qualquer injurisdicionado. Nem toda política é baseada em busca pelo emprego, e isso não torna a política pública inconstitucional necessariamente. Um exemplo claro é a lei trabalhista, que outorga garantias aos trabalhadores, política pública de valorização do trabalho, artigo 170,
direito social dos trabalhadores, artigo 7º, podem ser fatores de redução do número de empregados formais, visto que são tidos por muitos empresários como fator de risco, mas nem sempre isso pode deixar de existir. Então, em outras palavras, não cabe ruir melhor política para aumentar a empregabilidade, é julgar incondicionalmente as leis trabalhistas protetivas dos trabalhadores, por exemplo. Direitos sociais. Toda vez que a norma constitucional atribui um direito social a ser satisfeito por meio de políticas públicas estatais, estamos diante de uma norma programática. A Constituição brasileira criou uma significativa quantidade de direitos. Então, exemplo de direitos sociais, todos aqueles mencionados no artigo 6º, 7º, inciso 4, parágrafo 4, artigo 194, capítulo 4 e inciso 1, 196, 203, seus incisos, 205, 218, 225. Cada um deles representa a forma programática, um a mais objetivos a serem buscados mediante uma série de políticas públicas. São deveres de todos aqueles que ocupam função pública administrativa de criar, aprovar e pôr em funcionamento políticas públicas. São aqui consideradas normas programáticas por conterem os elementos indispensáveis à sua capitalização. São exigíveis unicamente do Estado e sua violação somente pode ser controlada na sede ou em sede de ação constitucional. Veremos, no entanto, que o STF frequentemente toma tais normas como regras e então, como princípio. Então, nós vimos esses aspectos só para te dar uma referencial. 4. As normas, as prestações estatais e suas espécies. Os princípios e normas programáticos devem receber tratamento diferenciado quando, eventualmente, a decisão judicial a respeito de sua violação. A invocação dessas modalidades normativas em juízo tem a ver com o bem jurídico tutelado, que pode envolver prestações estatais normativas ou operacionais. Aqui é como se fosse um fluxograma. Você tem, no início, em cima, as normas operativas, normativas e operacionais. E logo em seguida, vocês vão desdobrando, né? Eu chamei de 1 e 2. Então, e nas normativas vem gerais, princípios de normas programáticas, porque as normas programáticas, na realidade, são administrativas, mas se referem aos termos do artigo 103 da Constituição. A normativa é individual, porém, os princípios são admitíveis, já a norma programática não é prevista. As operacionais, elas são chamadas de positivas, princípios e normas programáticas não são admissíveis, somente regras. Nas operacionais negativas, os princípios são admitidos, mas as normas programáticas não. Então, o diagrama ele sintetiza uma lógica que nem vocês podem diz respeito ao critério de vinculação, ou seja, a capacidade de controlar difusa e concentrada nas constituições de sua violação. Vamos ver aqui as prestações estatais normativas gerais. Se a suposta violação exigir prestação estatal, normativa estatal, tanto os princípios quanto as normas programáticas podem ser utilizados como fundamentos decisórios. Então, se uma determinada ação, vamos chamar a prestação, a questão educação, você vai reduzir o analfabetismo. Então, existe um conjunto de políticas públicas que norteiam essa ação. Então, se o Estado não realiza, ele por alguma razão, ele é omisso, então, por existir a norma, então é factível a execução. Você vai acionar e o juiz pode sentenciar. É isso que ele está colocando aqui. Né? Trata-se de omissão do poder público que admite contornos constitucionais e pode ser arguida de ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Aqui tem essa sigla ADIO, é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, existe a norma, então, por consequência, eu posso aplicar essa ação. Se não existir a norma, aí eu não tenho como fazê-lo. Vai ter que usar um outro instrumento. A eventual condenação de poder constituído tem consequência prevista no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, ou seja,
Será dado ciência ao poder competente para a adoção de providências necessárias em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Essa é a sentença. Foi o que aconteceu nessa ação, né, que nós estamos, ADIO 1548, que questionou a constitucionalidade da medida provisória 1415, mediante a qual o salário mínimo foi ajustado de R$ 100 para R$ 112 na época. Então, argumentou-se, então, que o valor era insuficiente para satisfazer a exigência de preservação do poder de compra do salário mínimo. Existe a lei que criou o salário mínimo, ela dá um elenco de itens que compõem a cesta básica e, em tese, seriam suficientes para você manter uma família de 5 membros. Então, aí tem o elemento, existe a regra. A ação foi julgada procedente, notificando-se o poder competente para a tomada de providências, aí se esgotando a jurisdição. Então, o que aconteceu? Houve a mudança à época, isso aí foi objeto de alteração. Ou seja, não definiu o próprio judiciário o valor que seria constitucionalmente aceito para atender o requisito da norma programática, veiculada no artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal. Na ADI 1442, o ministro Celso Mello julgou em 3 de 11 de 2004, também foi publicado no Diário em 29 de abril de 2005, cuidando que nesse tema a insuficiência do valor correspondente ao salário mínimo, definindo uma importância que se revela incapaz de atender às necessidades básicas do trabalhador e membros da sua família. Configura um claro descumprimento, ainda que parcial, da Constituição da República, pois o legislador, em tal hipótese, longe de atuar como sujeito concretizante no postulado funcional, que garante à classe trabalhadora um piso de remuneração digna, conforme artigo 7º, inciso 4. Estará realizando de modo imperfeito, porque incompleto, o programa social assumido pelo Estado na ordem jurídica. Então, a omissão do Estado que deixa de cumprir, em maior ou menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional, qualifica-se como um comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o poder público também desrespeita a Constituição, também compromete a eficácia da Declaração Constitucional de Direitos e também impede, pela ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da lei fundamental. Nas situações configuradas de omissão institucional, constitucional, ainda que cuidem de omissão parcial, refletem comportamento estatal que deve ser repelido, rechaçado, pois a inércia do Estado, além de gerar erosão na própria consciência constitucional, qualifica-se perigosa com os processos informais de mudança legítima da Constituição, expondo, por isso, a mesma censura do Poder Judiciário. Precedentes, aqui você tem os julgados, e as datas. Alguma dúvida? Então, aqui só para dar essa noção, vocês vão ver isso em outras disciplinas também, no direito econômico, Então, as normas, elas estão relacionadas aos principais princípios que norteiam a Constituição. Aqui está se destacando os direitos sociais. Tudo certo, professor. Muito bem. Eu estou indo um pouquinho rápido, porque eu quero ver se a gente chega próximo à conclusão. Se você não concluir hoje, pelo menos a gente ficar próximo para a próxima aula. Então, sem problemas. Essas prestações estatais normativas, elas são consideradas individuais e positivas. No âmbito individual, a gente se refere a que toda decisão judicial em controle difuso, os princípios da ordem econômica são plenamente admitidos como fundamentos decisórios, ressalvado algumas limitações inerentes aos princípios. Essas normas programáticas, por si só, podem servir de fundamento para exigir do Estado que haja ou deixe de agir em determinada forma. Aquilo que eu já tinha dito anteriormente, o autor destaca isso. Ou seja, você tem a norma e tem que cumprir. Então, pegar um exemplo. No princípio constitucional da saúde, que a gente mencionou, o princípio constitucional ele gerou uma lei chamada lei LOA, são os objetivos da sua aplicação, depois veio a NOP. Só que isso não saiu de imediato. Entre 88, 1992, 2005, 2012, essa norma foi construída ao longo de praticamente 20 anos. Ela foi aprimorada, porque
foi criados os conselhos de controle social, os conselhos geravam resoluções e elas foram adaptadas, foram agregadas, incrementadas. Mas hoje você já tem situações que a norma existe e, por alguma razão, a figura do Estado, que pode ser municipal, estadual ou federal, não se torna efetiva, vou colocar nesses termos. Por exemplo, que nós mencionamos, você, volta e meia, vai encontrar faltando UTI, UTI infantil, um exemplo. Então, os pais são obrigados a ingressar em juízo, procuram uma defensoria federal ou estadual, por não terem, às vezes, condições de contratar um profissional de direito, e a defensoria ingressa em juízo, avocando esses princípios constitucionais, o juiz vai apreciar e acaba dando a sentença em favor das demandas, né? Porque existe o amparo expresso, o amparo, a norma existe, e ela não está sendo cumprida. Então, cada caso, usando o caso do salário mínimo, por exemplo, o mesmo pedido com a base na ADIO não poderia ser deferido em um mandato de injunção, por exemplo. Se um jurisdicionado alegasse que o governo deixou de regular o salário mínimo de forma a satisfazer o requisito 7º do inciso 4º, o judiciário não poderia fixar o seu valor mínimo e considerar-se adequado no caso particular. O mesmo vale para a questão das súmulas vinculantes, que, apesar de seu notório caráter generalizante, entendemos que mereçam ser tratadas ainda com prestações normativas individuais. Uma suposta violação de norma programática por omissão do poder público não autoriza a criação de súmula vinculante que tutele o assunto. Então, vamos lá novamente ao nosso exemplo. Você tem aqui uma demanda específica, de um caso específico, no momento específico. E aí ela é submetida à apreciação do juiz, e ele, naquele momento, ele avalia aquele contexto e outorga aquela medida. Mas nem por isso eu vou poder torná-la como uma súmula vinculante, porque ela é específica. Só um minutinho, por favor. Lembrando aos senhores, por favor, não deixem de colocar a presença no chat do tópico lá na plataforma, por favor. Tá? Então, voltando. Ok, essa questão aqui está bem clara, né? Então, a política pública ela é específica, não pode criar uma súmula vinculante. A súmula vinculante são questões... muito bem. E, por outro lado, converter uma regra, converter prestações estatais exigidas pelo Judiciário, nós vemos alguns relatos aqui do ministro Carlos Veloso. O STF proveu recurso extraordinário para preservar a decisão que condenaram o município a incluir em sua lei orçamentária percentual correspondente à diferença entre valores aplicados a esses pretéritos e os 25% previstos pelo artigo 212 na manutenção e desenvolvimento do ensino. Olha aqui, gente, ele proveu um recurso extraordinário porque o gestor deixou de cumprir o artigo 212, que prevê um percentual de contrapartida, que é o cofinanciamento nessa política pública. Né? Então, identificado isso, quer que a diferença deixou de se aplicar seja incorporada na nova proposta orçamentária, ou seja, recuperar aquela política pública. Então, ele vê que o dispositivo não é uma regra, é uma norma programática, e assim pode ser exigido em juízo sem que importe a criação de uma nova, não vai criar uma política nova, a política já existe. A própria norma constitucional, no artigo 212, instituiu a política pública educacional. Então, está explicando aqui. Prestações estatais negativas. Trata-se das obtenções que se possa exigir do Estado. Nesse caso, apenas os princípios são admissíveis, deixados de fora as normas programáticas. O princípio da liberdade de iniciativa pode ser arguído para exigir a abstenção estatal no domínio, por exemplo, da constituição de empresas. Se o Estado cria embaraço ao acesso empresarial
a uma determinada atividade econômica sem amparo constitucional, o princípio da liberdade de iniciativa pode ser empunhado para exigir a obtenção estatal. A abstenção estatal. Já, em se tratando de normas programáticas, isso não é possível, visto que cabe ao judiciário, então, excluir da formulação das políticas públicas. Então, só se o Estado deixar de fazer algo. O Estado praticar ato que contraria a Constituição não será atacado em cotejo com a norma programática, mas com regra ou princípio que tenha sido indevido. Consequências relevantes da distinção entre normas programáticas e princípios jurídicos. As normas jurídicas são razões para que as ações sejam tomadas pelo Estado, a nível de prestações operacionais positivas, que abstenções sejam praticadas, as abstenções é quando ele deixa de fazer, chamadas prestações operacionais negativas. E também razões pelas normas gerais, lei de incentivo amplo, normas individuais, leis Kelsiane, sejam criadas prestações normativas. Assim como visto, as prestações estatais podem ser classificadas em normativas e operacionais. As normativas se dividem em gerais e individuais, as operacionais positivas e negativas. Objetivando as normas por esse ângulo, as normas das prestações estatais, fica claro que se elas afetam as autoridades públicas, governantes, os juízes, os formuladores de políticas públicas, aqueles que tomam as decisões no âmbito público. E porque as normas podem ser invocadas por um jurisdicionado e por uma autoridade pública para exigir uma prestação estatal operacional positiva ou negativa. Essa prestação normativa geral ou individual é preciso aqui distinguir diferentes impactos, diferentes modalidades que pode lograr esse êxito. Muito bem. Efeitos sobre os princípios constitucionais e as normas programáticas. Os princípios jurídicos podem, porém, por serem vinculantes, atribuem direitos subjetivos públicos que podem ser exigidos em juízo. Porém, por serem dotados de características de razões prima facie, já vamos ver, eu fiz um destaque aqui desse termo, é o dever, a obrigação de fazer. São mandamentos de otimização não definitivos, como sustenta Alexa, que é autor alemão. O princípio constitucional da soberania nacional, no artigo 170, inciso 1, pode ser invocado, mas não necessariamente convertido em realidade com a decisão judicial. O princípio da justiça social pode ser arguído, ainda que isoladamente, tenha força e raramente é o do fundamento único da decisão judicial. As normas programáticas ensejam razões juridicamente arguíveis. Pode uma norma que segura transporte ou assistência aos desamparados são direitos sociais. Então, outra que determina a saúde deve ser garantida pelo Estado por meio de políticas públicas. Na hipótese que suscita sua aplicação em juízo, é o descumprimento estatal do dever de criar tais políticas públicas. A norma programática, digamos, que prevê a erradicação do analfabetismo, artigo 214, inciso 1, autoriza que os jurisdicionados exijam que ações públicas sejam tomadas para esse fim. Há um direito subjetivo em uma política pública da alfabetização em que o titular é a sociedade e o devedor é o Estado. Mas qual é o alcance dessa atribuição de direitos? A questão foi levada a juízo através de uma ação, relatou a ministra Carmen Lúcia, julgado em 25 de fevereiro de 2010, publicado em abril de 2010, em que se imputou a violação do governo federal por omissão. Artigo 6º, 23, inciso 5, 208, inciso 1, 214, inciso 1, da Constituição. Esse debate estava a constatação da não erradicação do analfabetismo e a não universalização do ensino fundamental obrigatório e gratuito. A inicial argui o presidente da República, que não tem evitado qualquer esforço para alcançar tais fins. A presidência apresentou uma contestação, evidenciando que tais políticas públicas haviam sido concebidas e postas em prática pelo governo para alcançar tais resultados. Assim, o ministro Marco Aurélio se manifestou, indagava sobre a observância dos percentuais mínimos, simplesmente disse que tudo sendo feito para erradicar o analfabetismo, tudo vem sendo feito para implementar a educação. Ao que respondeu Carmen Lúcia, eu acho que não cabe ao Supremo dizer o que mais pode ser feito. O voto foi vencido por Marco Aurélio
e aí o STF arquivou por improcedência o pedido. Então, desse debate revela uma questão importante sobre a característica de normas programáticas. Elas contêm promessas de ação governamental, mas não podem precisar os meios específicos pelos quais o governo vai obter o resultado pretendido. Essas normas não contêm obrigações de resultado, mas de esforço. São obrigações de meios, mas não de fins. O autor Riccardo Guattini, analisando a Constituição italiana como comparativo, trata da norma programática como uma espécie de princípio, a qual atribui um traço ideológico na Constituição italiana. Então, ele coloca, não prescreve uma conduta determinada, mas distingue somente um valor, ou recomenda perseguimento de um fim, ou a realização de programas sem, todavia, estabelecer os meios que devem ser empregados, os comportamentos que devem ser praticados para atingir esse fim. Suponhamos que um dado princípio recomenda perseguir um fim F e que F possa ser realizado alternativamente empregando o meio M1 ou M2. Ou o princípio da questão é elástico, no sentido de permitir escolher entre M1 e M2, sem prescrever um ou outro. Dois exemplos paradigmáticos da República protegem a maternidade, a infância e a juventude, o artigo 31, como parágrafo 2º. A República tutela a saúde, no artigo 32, parágrafo 1º. Esses princípios possuem um conteúdo normativo indeterminado, não só no sentido que a sua formulação é totalmente imprecisa, mas também é no sentido que as finalidades recomendadas por esse princípio podem ser perseguidas. Nesse sentido, a realização e aplicação de tais princípios envolve elevado grau de discricionalidade. É interessante ele fazer esse comentário. Então, as normas programáticas, por um motivo adicional, são intensivas de controle judicial do mérito. Há múltiplos meios de buscar fins programáticos. Na democracia, essas formas são objeto de embates eleitorais, e que candidatos e partidos apresentam seus objetivos de como enfrentar tais problemas. E é o escrutínio popular que quem decide a maioria das propostas mais aceitáveis em princípio. Então, no processo eleitoral democrático, quem empodera o executivo para a execução, o projeto de gestão é coisa pública, que a defendeu. Outras concepções sobre como resolver os problemas, elas são tuteladas pelas normas programáticas, e não casuisticamente pretender prevalecer o meio de via judicial, alterando políticas públicas implementadas pelo governo eleito. Então, vamos... Aqui ele coloca que essas normas programáticas não autorizam o judiciário a executar de forma distinta daquela que tinha sido definida na regulamentação, promovida, então, pelo Poder Legislativo e Executivo, dependendo da competência envolvida. Também não cabe ao judiciário criar política nova, uma pública nova. Isso aqui é buscar aperfeiçoamento da existente. O controle que o judiciário pode e deve exercitar sobre a política pública em vigor diz respeito às suas regras e não se conforma ao preceito do ordenamento jurídico. Pode ser suscetível de controle judicial, mas isso é algo substancialmente diverso de controlar as normas da política pública em face das normas programáticas que deram origem. Por outro lado, cremos não haver justificativa para o argumento que sustenta, estando no artigo 1, parágrafo 5º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Cartado no capítulo 1 dos direitos e deveres individuais, não seria aplicado os direitos sociais espalhados pela Constituição Federal de 88. Então, repetindo, está lá no artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 5º, dizendo que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, elas têm aplicação imediata. Então, quando sai a lei que regulamenta aquele princípio constitucional, ou sai um decreto que regulamenta a forma da lei, então ele tem aplicação imediata. Então, quando foi criado, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, não tinha a concepção que ele tem hoje. Ela foi construída ao longo do tempo. Então, no primeiro momento, ele foi centralizado pela União, descentralizado para os estados e dos estados para os municípios.
Então, nós vamos fazer agora já 88 para 98,10, 2020, 18,30, 30 nós vamos fazer 32 anos de legislação e ela vem sendo construída ao longo desse período, tá? Sua melhor aplicação. Vou dar um outro destaque também aqui, por favor, né? Então, ela aqui, ó. Apesar da técnica não ter sido a mais adequada, o texto constitucional é literal ao referir-se que os direitos e garantias fundamentais, das quais os direitos sociais são parte inquestionavelmente. Enquanto sendo direito social dependente de política pública, essas podem oscilar ao longo do tempo. Elas podem melhorar, não piorar. Podem ser mais ou menos concessivas de benefícios, a depender das condições econômicas. Então, a economia melhorou, vamos ampliar os benefícios. O alcance das vantagens, a conjuntura orçamentária, a concepção dos governantes, a avaliação do impacto do relatório, podem se basear em conceitos amplamente distintos e, mesmo assim, não podem atacar no seu mérito, não podem interferir no mérito. O mérito foi do legislador, do constituinte. Para interferir no mérito, tem que voltar lá para a Casa Legislativa e passar por todo o procedimento previsto para aquela alteração. E tem cláusulas chamadas de pétreas que nem mesmo podem ser alteradas. Trata-se de um quadro singular, distinto das violações de direitos e garantias individuais, como a liberdade de pensamento e locomoção, o devido processo legal da igualdade entre gêneros, raças e credos. Então, trata-se de um quadro singular, distinto das violações de direitos e garantias individuais, como as liberdades de pensamento e locomoção, o devido processo legal da igualdade entre gêneros, raças e credos. São vistos. Enfim, os direitos sociais, as políticas sociais em si mesmas não têm um conteúdo como os direitos individuais, cuja tutela por excelência é cabível ao Poder Judiciário diretamente. Tanto assim é que os direitos sociais são protegidos pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Não será objeto de deliberação a proposta emanada tendente a abolir. Aí vem, do 4, direitos e garantias individuais. Como tem sustentado há bastante tempo o autor Fernando Facuri Scap, na ânsia de implementar normas constitucionais que vem ocorrendo no Brasil, uma avalanche de decisões de todas as instâncias, implementando diretamente o direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição, mas de forma individual, o que deveria ser implementado através de políticas públicas, o que pressupõe o alcance de uma coletividade de indivíduos através de um conjunto de normas emitidas pelo Poder Legislativo e pelo Executivo. Essas decisões, os programas de políticas públicas de saúde têm sido bastante abalados financeiramente e comprometem sua capacidade de implementação. Confunde-se direitos individuais com direitos sociais. Esta é, portanto, uma distinção fundamental e que os impactos jurídicos marcantes em matérias de interpretativo, normas programáticas, podem ser controladas pelas mesmas técnicas interpretativas utilizadas na aplicação dos princípios. Não podem ser controlados pelos mesmos critérios utilizados na aplicação de direitos individuais e coletivos. Um outro princípio importante é o chamado de colisão e sopesamento. O que vem a ser isso? Nós temos um efeito relevante que nos cabe analisar aqui, é a colisão entre princípios e normas programáticas. Quanto, em primeiro lugar, o texto acabou na hora de passar, eu vou fazer aqui uma menção, para a gente também já estar... Eu tenho esse complemento, eu vou passar para vocês, tá? Por aqui tem mais umas 3 telas que fala sobre esses princípios e a gente dá a conclusão sobre esse tema. Então, eu queria chamar aqui o sobrepesamento e o conflito. Então, você vai ter momentos que haverá um conflito de normas, entre normas. Então, você vai ter que prevalecer uma das normas em relação do conflito. As políticas públicas, elas são para agregar benefícios, não para excluir. Então, não é para acontecer, elas são para agregar. Nós vimos agora que a questão... houve uma melhoria de ordem econômica, então vamos ampliar os benefícios. Então, vou fazer aqui um exemplo só
só um exemplo ilustrativo que a gente tenha essa perspectiva. Nós tínhamos nos anos 40, 1940, uma população com a vida útil média, esperança de vida, de 45 anos, certo? Tanto os homens 42, as mulheres 46 anos. E aquele cenário, aquela época, a situação da saúde, a ciência, vou chamar assim, então muitas pessoas vinham a óbito novos, 42 anos são pessoas novas. Por quê? Porque naquela época o AVC, a pressão alta, não tinha a previsibilidade do tratamento que nós temos hoje, as doenças cardíacas também não tinham, as doenças respiratórias, como pneumonia, eram muito comuns. Os partos, infelizmente, havia muito óbito por ocasião dos partos, complicavam. Então, tudo isso gerava uma vida curta, se comparado aos dias atuais. Então, 1940. Hoje, o último censo, 2014, a vida média, nós estamos na faixa de 72 anos, sendo 72 para homens, 75 para mulheres. Então, você vê aí um avançar de 30 anos na população. Então, o que anteriormente não tinha uma política para idoso, praticamente não existia, hoje já você vê a necessidade de políticas públicas que alcancem essa população, essa faixa etária, que vai dos 50 aos 70 anos. Certo? Então, as políticas públicas tiveram que ser implementadas. Por outro lado, como confrontamento a isso, eu coloco também a situação econômica. Nós tínhamos lá no início do século um PIB per capita, atualizados a preço do ano de 2000, na ordem de R$ 500 por habitante. Ah, mas que é isso, professor? Não, vocês vão se lembrar que no início do século nós estávamos há 12 anos de uma abolição da escravatura, nós não tínhamos mão de obra. A mão de obra foi fomentada, recrutada de imigrantes pós-abolição, tá certo? Então, você tinha um PIB muito baixo. Esse PIB, ao longo do crescimento que nós tivemos desse século, com os maiores crescimentos dos países do Ocidente, nós chegamos a patamares de 13,3% nos idos de 1973, 1974, é quando é chamado milagre econômico. Então, o que acontece hoje? O PIB alcança a cifra de R$ 6.300, ou seja, praticamente ele subiu 12 vezes daquele período para cá, isso em termos de economia. Então, houve uma melhora sensível. O Estado passa a ter uma atuação mais efetiva. Além disso, nós tínhamos uma população rural maior e uma população urbana menor. A rural tinha, em 1940, 68% da... Perdão, 74%. 74% da população brasileira ela estava no meio rural em 1940 e 26% estava no meio urbano. Hoje há uma inversão brutal. Nós estamos no meio urbano, 85% da população concentrada e 15% no meio rural. Então, você vê, isso também impacta nas políticas públicas. A economia melhorou, ampliou o número de pessoas em função da longevidade, da esperança de vida, né, que eu mencionei, os 40 por 70 anos, tá certo? As políticas públicas, elas foram ampliadas. A previdência, como a previdência, a aposentadoria era mais restrita, as pessoas morriam antes, hoje elas estão mais longevas, né, vão mais tempo. Não é raro, você já falei isso com vocês, hoje não é mais 70 anos, você tem na sua família pessoas com 90 e chegam até 100 anos. Ainda bem que chegamos a tanto. Tá? Mas isso também implica na questão das políticas públicas. Então, o que aconteceu? Houve uma ampliação desses benefícios. Aí nós temos o Bolsa Família e entre outros benefícios que vierem nessas políticas públicas. Então, aqui você tem a figura da colisão, do sobrepasamento entre os princípios. Nós vimos
as 3 normas, né? O princípio, a norma programática e a própria regra. Tá? Isso diante de todas as políticas públicas e também sobre o aspecto que norteia a economia, né? Norteia envolve toda a nossa vida cotidiana. O cotidiano, ele vai levar a conflitos e vão acionar a área do direito para estar presente, para defender essas partes, né? Buscar o equilíbrio, né? No âmbito do consumo, no âmbito da economia. Senhoras, eu acho que com isso eu vou complementar esses 2 tópicos que faltaram, mas não tem muito a termos de conteúdo. Com isso nós chegamos a esse ponto. Eu deixo algum comentário, alguma dúvida? Alguma dúvida, senhores? Senhoras? Podemos encerrar? Sim, professor. Muito bem. Então, eu queria fazer uma pergunta. Vocês viram as notas de vocês? Já chegaram a ver? Sim. Tranquilo, né? Tá. Então, hoje são 26. Então, nós vamos ter ainda mais um encontro, correto? As provas são de 7 a 14. Por favor, venham e nós vamos fazer uma revisão do conteúdo desse segundo bimestre, que foi muito rico, né? Eu espero que eu tenha contribuído para vocês. A gente volta a conversar na próxima aula. Agradeço a presença de hoje, casa cheia, 34 presentes, né? Isso me deixa muito alegre. Eu agradeço a presença de todos e nos veremos na próxima aula. Combinado? Não deixem de colocar, por favor, não deixem de colocar a presença lá no chat da plataforma. Estou vendo aqui, eu vou deixar mais uns 2 minutinhos ligado lá, viu? Quem não colocou, por favor, o faça.